Ar-condicionado é um equipamento ou sistema que controla simultaneamente. Essa palavra é chave. Temperatura, umidade, filtragem do ar, a renovação do ar, ou seja, trazer o ar externo para dentro, e a circulação do ar. Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial para poder falar de um assunto relacionado a essa nossa área. E hoje não é diferente, vamos falar sobre a Brava, que agora, em 2022, está completando 60 anos. E eu tô aqui com o Arnaldo Basile, cara. Arnaldo, cara, muito obrigado, Basile, por ter aceitado vir falar sobre esse tema. E a gente vai entrar em diversos outros relacionados à nossa área, cara. Ar-condicionado, manutenção predial. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo. Tem muita coisa para conversar. Demais. Eu quero começar com uma pergunta básica, para todo mundo se situar. O que é a Abrava? E qual que é a representatividade dela para o setor, inclusive para manutenção predial? O que é a Brava? Só para a gente conceituar e deixar todo mundo aqui na mesma página. Para quem não conhece, acho difícil, mas vamos lá. Bom, a Brava é a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento. Esse ano celebra 60 anos. Animal. Ela nasceu não com o nome de Abrava, com o nome de Acopar, Associação de Componentes para Refrigeração e Ar-condicionado. Alguns anos depois ela já mudou definitivamente para a Brava. Nasceu por intermédio, por interesse do comércio que queria atender melhor o seu público-alvo, tinha que oferecer algum tipo de serviço, alguma orientação e atuar de uma maneira mais intensa. Há 60 anos atrás, o comércio tinha um comportamento muito diferente do que é o de hoje. Perfeito. Tá? Até porque os profissionais, os empresários do setor, na época, tinham uma facilidade de conversas assim, muito mais abrangente, coisa que hoje é impossível se tratar de uma maneira tão abrangente como se fazia no passado. Compliances, éticas, comerciais e tudo mais. Bom, com o passar do tempo, o que aconteceu? Muitas empresas e muitos profissionais da área de manutenção, da área de instalação, fabricantes de equipamentos e componentes também, se interessaram por esse movimento, muitos se interessaram por essa associação e vieram para dentro da associação. Legal. Então, isso encheu a Brava de uma maneira assim, muito interessante, a ponto de começarem a identificar, essas empresas começaram a identificar a necessidade de se agruparem, entre aspas, nos seus nichos de atividade. Perfeito. Então foram criados os grupos setoriais e que depois se transformaram em departamentos nacionais. Hoje... Que são os DNs que existem. Os DNs, Departamentos Nacionais, exatamente. Então hoje você tem, por exemplo, o DN de fabricantes de ar-condicionado, o DN de fabricantes de refrigeração, o DN de projetistas e consultores, o DN de isolamento térmico, o DN de qualidade do ar interno. São 14 ao total. Vai ser, se eu lembrar de todos agora, eu vou cometer alguma falha. Está no nosso site, www.abrava.com.br, está muito fácil de identificar lá. Bom, esses DNs têm autonomia, e não é à toa que essa autonomia ela é ampla, desde que exercida de uma forma adequada, de acordo com os policies, de acordo com os nossos procedimentos como associação, e cada DN tem um presidente. Puxa, tem um presidente, o DN tem um presidente que se reporta a um outro presidente na associação, é isso aí mesmo. Perfeito. Então, a existência do presidente de um DN é exatamente para dar notoriedade, responsabilidade e representatividade daquele grupo de empresas perante a própria associação e perante o mercado. Perfeito. Isso já começa a mostrar, já começa a moldar como que a Brava se comporta. Além dos DNs, nós temos os comitês. Nós temos atualmente 5 comitês. O da ABNT, que é o Comitê de Normas Técnicas, número CB55, é o Comitê Brasileiro número 55 da ABNT, da qual nós somos gestores, nós somos responsáveis pela edição de todas as normas do setor aqui no Brasil. Temos o Comitê de Eficiência Energética, o Comitê das Mulheres, foi criado há 3 anos atrás justamente para impulsionar, para dar visibilidade, para estimular a atuação das mulheres empreendedoras e das mulheres que atuam não só dentro das empresas, mas as mulheres que comandam empresas.
as mulheres que põem a mão na massa. Estão aí, cara, tá aí. E olha, foi uma grata surpresa para nós. Eu diria até que a gente atirou no que viu, acertou no que não viu. Porque nós descobrimos quantas mulheres fazem instalação, fazem manutenção de sistemas e equipamentos de ar-condicionado. Mais recentemente, eu tomei conhecimento de algumas arquitetas de ambientes internos que têm preferência pela atuação de mulheres. Que legal. Que façam instalação, que façam manutenção, por conta até dos cuidados naturais que as mulheres têm de uma maneira muito mais apurada que nós, os barbados. Muito mais. Então, como foi bacana, como foi gostoso descobrir isso. E a atuação do Comitê das Mulheres vem impulsionando nesse sentido. Não só as mulheres que atuam na área administrativa, que atuam na área de compras e orçamentos, mas as mulheres que atuam de uma maneira mais ampla, fazendo instalação, fazendo operação, de uma maneira geral. Nós temos o Comitê de Normas Regulamentadoras, que foi criado há 2 anos atrás com o objetivo de dar assessoria, esclarecimentos necessários para os associados naquilo que diria respeito a como é que vão entrar em vigor, como é que vão ser as atuações, as atividades, as responsabilidades legais das empresas perante o governo. Perfeito. Com essas 37 NRs que entraram em vigor no começo desse ano. Isso foi feito com bastante sucesso. Não preciso nem dizer que isso abrange o ESG, o Environment, Social and Governance, ou seja, as questões relacionadas com o ambiente, questões ambientais, questões relacionadas com o social e governança, que é a gestão, que é a administração da empresa. Então, hoje, esse comitê das NRs já está atuando com foco, com uma visão muito mais esclarecedora no que diz respeito a ESG. Perfeito. Temos o Comitê de Tratamento de Águas, que também foi outro tiro que a gente deu. Atiramos do que vimos, acertamos, parecia tiro de chumbinho, foi muito mais amplo. Nasceu sob o conceito de dar visibilidade e atenção daquelas questões relacionadas com o uso da água em sistemas de ar-condicionado e refrigeração, tanto para condensação quanto para água resfriada, água gelada. E a gente já está identificando outros nichos de mercado interessados em participar, em atuar nessas questões que eram inicialmente relacionadas só com ar-condicionado. E está tendo uma amplidão bastante grande, bastante intensa. Legal. E você acha legal? Então eu vou te falar o que é excepcional. Vasculhando, pesquisando, buscando em outras associações internacionais algo semelhante, nós não encontramos nada. Olha isso! Então, essa atuação desse grupo, que é um dos mais novos departamentos, um dos mais novos DNs da Brava, o DN de Tratamento de Águas, está criando um procedimento, criando uma forma de atuação, de atenção e de atendimento para as empresas fabricantes de equipamentos e principalmente para os gestores de manutenção. Perfeito. De operação. Então, está tendo uma repercussão fortíssima. E assim, estamos todos nós envolvidos, o que era uma atuação de um departamento que se transformou aí num comitê, abrangendo, aí, trazendo todos os profissionais de outras áreas, inclusive de fora da Brava, para colaborar, para contribuírem, está sendo muito gratificante. Que show de bola. E olha, a gente olha o horizonte e fala, caramba, onde vai parar isso aqui? Não interessa, vamos continuar, vamos fazendo. Continuar. Você falou um ponto muito importante. Para manutenção predial, o gestor de condomínio, quando fala em ar-condicionado, em central de água gelada, normalmente a água de condensação, a água de resfriamento, era esquecida mesmo, cara. Era meio que deixada de lado. O cara se preocupava ali com o chiller, com a água gelada e a torre de resfriamento, todo o processo envolvido, que existe uma engenharia gigantesca por trás, era meio que deixado de lado. É só colocar o produtinho aí e toca o barco. Mas não é, cara. Não é só isso. É o que você falou, é um negócio gigantesco. Eu comecei a minha atuação no setor já faz algumas décadas. E eu era estagiário de uma empresa que fazia manutenção de sistemas. E era um conceito inovador na época, porque o contrato era fechado com a garantia de reposição de peças e mão de obra disponível para situações de emergência, algum chamado de emergência, corretivo, alguma coisa qualquer, incluso no preço. Então o que acontecia? Você tinha que estar preparado
24 horas pra por tudo. dia, 7 dias por semana. Então era uma coisa muito inovadora e muito desafiadora. E dos maiores problemas que eu me lembro daquela época eram relacionados com água de condensação. Por quê? Não se tinha o conhecimento que se tem hoje, não se encontravam produtos adequados para os vários sistemas, cara. E não se imaginava que a água utilizada, por exemplo, em Porto Alegre para condensação, era diferente da água utilizada em Goiânia, em Fortaleza. Tudo era tratado de uma maneira assim muito igual, de uma maneira muito repetitiva. O que eu uso aqui, eu uso ali. A solução para um caso não era a solução evidente e fácil aplicável em outro caso. E quando esses problemas aconteciam, eles não aconteciam assim, de repente. Eles iam acontecendo de uma maneira sucessiva até que o problema se instalava. E ficava aquela dúvida, mas como é que deu certo lá e agora não está dando certo aqui? Hoje, já se tem um conhecimento muito mais amplo, alternativas de produtos, alternativas de procedimentos, análise das águas de uma maneira muito mais adequada. Então o conhecimento hoje é muito mais amplo do que era naquela oportunidade. Perfeito. Então, perfeito. Aí eu vou aproveitar e já fazer um gancho. A manutenção de sistemas de ar-condicionado não pode, em hipótese alguma, ser desconectada da manutenção predial. Acabou. Não, vamos continuar. E assina embaixo. Eu coloco meu nome e assina embaixo. Concordo plenamente. Já sei como você vai levar, mas concordo. Não pode ser desconectado. É isso aí. Cada um exercitando a sua expertise. Não pode haver essa dissonância, que cada um faz a manutenção por conta própria, sem tomar conhecimento daquilo que acontece com as outras facilities, com os outros sistemas. É necessário ter uma coordenação geral, uma coordenação que considere, que leve em conta todas as intersecções que acontecem nas manutenções dos vários sistemas, né? Elétrica, hidráulica, incêndio, justamente para você não correr riscos de esquecer algum elo que provoque um dano no outro sistema, na outra rotina de manutenção. Perfeito. A energia, por exemplo, o problema não é nem o ar-condicionado, o problema está no transformador que está mandando a energia de maneira inadequada e por isso que o chiller não está funcionando direito. Então, isso que você falou, eu concordo plenamente. A coordenação tem que ser tem que vir aqui, mas as áreas precisam se conversar, cara. As áreas, todo mundo ali tá pelo bem do condomínio, então não tem por que não fazer parte, né? É um organismo só. Capacitação, a especialização também é fundamental, que é algo que a gente sofre muito. Vou falar aqui do setor de manutenção como um todo. O manutencista hoje, por falta, obviamente, de formação, é muito difícil isso. Então, às vezes, o gestor acaba contratando o Zezinho da esquina ou a pessoa sem especialização. Você também tem essa visão, cara? Bom, eu começo dizendo o seguinte... Treinar e capacitar pessoas faz parte do seu negócio. Você não pode admitir que você vai encontrar um profissional disponível no mercado a qualquer momento para resolver o seu problema, Animal. Que é seu, ou que você convive, que você já tem algum domínio e você busca uma solução para ele. Então você precisa treinar esse pessoal, você precisa capacitar esse pessoal. No nosso setor, reter talentos já é um grande desafio. Qualquer empresário hoje, qualquer microempresário, vive esse desafio de reter talentos. Tá? E reter talentos envolve uma questão de gerenciamento, né, muito amplo, né, que é o tal do S do ESG. Mas isso é uma outra questão. Nesse aspecto, é muito importante você dar uma visão clara e orientada para quem vai prestar o serviço para a sua equipe. Tá? Na Abrava nós temos como duas bases fundamentais de atuação o incentivo e o apoio ao desenvolvimento tecnológico e, da mesma maneira, o apoio no desenvolvimento profissional. Perfeito. Nas boas práticas. Eu não vou falar aqui das boas práticas de engenharia, porque isso é um termo antigo, batido, é muito usado. Eu vou falar das boas práticas tecnológicas. Animal. Tá? Porque você não está falando só com engenheiros, você não está falando só com técnicos ou tecnólogos, você está falando também com doutores, com mestres.
em geral. Então, as boas práticas tecnológicas têm que ser respeitadas e têm que ser incentivadas. Aí eu vou fazer um contraponto, que assim, nós vivemos uma crise econômica que começou lá por 2014, 2015, se aprofundou, foi até 2018, aí depois emendamos com um problema universal que dizia respeito aí à pandemia. Então, nós temos vivido esses últimos 8, 9 anos de uma maneira muito intensa, onde o mercado foi obrigado a se mover, os empresários foram obrigados a rever as suas estratégias de operação, as suas equipes. Então, muitas empresas tiveram que desfazer as suas equipes. Muitos profissionais perderam as suas oportunidades de atividade e foram empreender por conta própria. Perfeito. E ao empreender por conta própria, ele não necessariamente encontrou as mesmas condições de trabalho. Então, de uma maneira muito respeitosa, temos muitos colegas do setor que antes trabalhavam sob uma supervisão, uma coordenação, uma orientação, com ferramentais, com equipamentos, perfeito, rotinas de procedimentos bem detalhados. E quando eles tiveram que se virar por conta própria, nem todos tinham o ferramental adequado, equipamentos adequados, continuavam precisando de uma orientação. Sim. Tá? E, infelizmente, muita coisa aconteceu de uma maneira inadequada no mercado, de norte a sul. Então, nós temos hoje, por isso que eu falo respeitosamente, eu estou colocando claro. Isso, nós temos um nível de prestação de serviço, em geral, menor, mais baixo do que aquilo que nós tínhamos antes dessa situação toda. Concordo. Isso aconteceu, não podemos conviver com isso, nós temos que consertar. É isso aí. Como é que a gente conserta? Tentando reter talentos, criando condições para capacitar, para reciclar esses profissionais e fazendo com que as coisas sejam respeitadas de uma maneira adequada, mostrando para o contratante, para o responsável de quem está fazendo a contratação, para o dono, para o empreendedor, que não adianta querer ajudar aquele Zezinho da esquina, como você citou há pouco, para dar uma oportunidade, porque vai custar mais barato. Aquele papo, né? Sim. O barato sai caro. Em algum momento, a conta virá. Vai chegar. Sabe? Então, qual é a recomendação que nós na Brava damos? Isso, óbvio, né? Contrate sempre um especialista. Perfeito. Perfeito. Contrate um especialista desde a concepção do projeto, na instalação dos sistemas, dos equipamentos, na operação, na manutenção, porque o que vai acontecer em cumprindo todos esses procedimentos de uma maneira correta? Você, como empreendedor, você vai garantir uma vida útil do sistema mais longa. Então, o custo de manutenção, ele é uma despesa, mas ele tem que ser encarado como algo que vai prolongar a vida útil do sistema de perfeito. E é difícil demonstrar isso, né? Fazer essa virada de chave na mente de muita gente é difícil, cara. E aí, vamos falar a verdade. Conceitualmente, nós como cidadãos, de uma maneira geral, a gente tem essa tendência, né? Eu quero comprar o mais barato. Né? E a gente sempre óbvio. Acredita que aquele profissional vai fazer o melhor possível e esse melhor possível me atende. Nem sempre acontece isso. A gente já tem um exemplo dos nossos veículos, né? A maior parte das pessoas não faz manutenção regularmente nos carros em oficinas especializadas. Faz naquela mecânica que, puxa, é do meu amigo, é o amigo do meu amigo, confio nele, se tiver algum problema eu volto lá, ele conserta de novo, ele refaz. Ok, é uma forma de interpretar, mas objetivamente, ar-condicionado, sistema de ar-condicionado e refrigeração são sistemas complexos, multidisciplinares. Perfeito. Que envolve várias áreas de atuação, várias áreas de especificidade. E dentro dessa operação, você tem que alocar, você tem que deixar à disposição de quem é especialista fazer a manutenção da maneira adequada. Perfeito. Eu estou falando óbvio, eu estou insistindo no óbvio, mas é dessa maneira que a gente vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira correta.
E como a Brava, a gente poderia falar diferente. Né? Perfeito. Mas o óbvio, muitas vezes é óbvio somente pra gente. Porque nós somos técnicos, nós somos engenheiros. A gente entende tecnicamente daquilo que a gente tá falando. Mas tem muita gente que assiste, que ouve, que pra ela talvez não seja óbvio isso. Porque ela vai muito baseada naquilo que você falou. No preço, no valor. E é uma indicação, um amigo do amigo me falou. E pra ela talvez, o que pra gente é óbvio, talvez não seja óbvio. Então não é perdida essa fala. Então eu acho que isso tem sim o valor e com toda certeza ajuda o setor a enriquecer tanto o prestador, quem está ali fornecendo, quanto o contratante, porque os dois precisam começar a entender isso e entrar na mente e enraizar. Eu concordo plenamente contigo que, cara, eu tenho que falar com um especialista. Se eu tenho um carro, eu não vou levar ele para consertar numa oficina de avião e o contrário também não. Se eu tenho um avião, eu não vou levar numa oficina que conserta carro. Então por que no ar-condicionado vai ser diferente? Uma área tão complexa. Tem diversos fatores envolvidos ali. Eu preciso, obviamente, da mão de obra especializada. Febrava 2023. Antes de falar de Febrava, deixa eu só fazer uma complementação. Não adianta só você falar... você citou, o engenheiro tem que planejar, tem que organizar, tem que controlar, tem que planejar o PMOC, ok? Não adianta ser um engenheiro que não tem uma especificidade. Animal. Eu me bato muito com isso, já fui muito criticado por conta disso. Eu já palestrei nessa situação que eu falo assim, ar-condicionado e refrigeração é para especialistas. E não é um engenheiro recém-formado, não é um engenheiro generalista que tem capacidade, que tem aptidão para fazer a programação ou a manutenção em qualquer circunstância. Tem que ter especialização. E isso eu vou me bater sempre, vou sempre argumentar dessa maneira, porque é verdade. Se você tiver algum problema cardíaco, você vai procurar qual médico? Um especialista cardio. Você não vai procurar um médico qualquer. Sim. Você pode passar por um médico, um clínico geral, mas você vai acabar caindo, você vai ter que ser orientado para ir para um especialista. Por que com o sistema de ar-condicionado e refrigeração não é a mesma coisa? Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser, mas de novo, né? Muita gente ainda não tem essa concepção. Pensa que é só contratar ali o mais barato e vamos que vamos. Eu vivi uma situação muito interessante. Eu fazia uma consultoria de gestão para uma empresa e tinha um rapaz que era o zelador daquele edifício. E ele sabia que eu era do ar-condicionado e ele estava sempre questionando uma coisa. Ele ficava ali. Aqui, sabe, sempre cruzava com ele, estava fazendo uma coisa, ele vinha, tá boa a temperatura aqui? Ele falou, tá, olha, eu vou fazer uma manutenção aqui, vou acompanhar uma manutenção e tal. Aí ele chegou um dia para mim e falou, olha, me apareceu uma oportunidade para eu fazer uma instalação para um amigo nesse final de semana. Eu acho que eu consigo fazer. Eu acho que eu consigo. Foi o desafio que ele se lançou. Aí ele deu a solução. Tem algum lugar que eu possa fazer um curso para eu aprender, para eu fazer a coisa assim, sem grandes problemas, sem causar nenhum problema? Eu falei, puxa vida, se todos pensassem dessa maneira, como seria bom o nosso setor? Como seria bom? Fiz as indicações, naturalmente indiquei o Senai, até por conta da especificidade que o Senai tem. Perfeito. E a situação que a gente estava vivenciando naquela oportunidade e o tipo de manutenção que ele precisava fazer. Olha, não faça essa instalação agora, espera mais um pouco, pelo menos faça aí, atenda algumas aulas para você ter um pouco de segurança para fazer. Mas eu fiquei muito contente com esse comportamento. E eu uso sempre essa referência assim, busque orientação, busque a formação. Perfeito. E nos dias de hoje, onde tudo é muito competitivo, a concorrência é muito forte, muito exacerbada, e todo mundo fala, puxa, os preços estão um absurdo e aparece sempre alguém com preço menor que o meu e eu não consigo concorrer. Eu falo assim, então, para você ser competitivo, você tem que saber o que tem que fazer. Você tem que fazer o certo. E fazer o certo na primeira vez. Porque se você tiver que fazer o certo da segunda ou terceira vez, você já tá custando mais caro. Você não é competitivo. Então, para ser competitivo, você tem que ter uma formação. E aí eu bato sempre nesse aspecto também. Fazer o certo na primeira vez. Busque orientação, busque uma formação técnica, formal. Busque quem possa te dar as orientações corretas daquilo que vai ser útil para a sua profissão e para o mercado. Perfeito.
Perfeito, porque você está se formando, obviamente, para você ser um bom profissional e para poder atender o mercado, cara, para poder ser competitivo. Eu quero voltar puxando um assunto, puxando um tópico que está muito no DNA da Abrava, que é treinamento, curso, e eu quero também já falar sobre a Febrava 2023. O que é, como é que funciona, qual que é a proposta Febrava, Combrava e os cursos que a Abrava tem para esse departamento, para esse setor. Então vamos lá, primeiro falando sobre os cursos. Uma dos enfoques mais importantes que a Abrava tem e faz parte da missão dela é no aspecto de formar, de capacitar pessoas. Perfeito. Nós não somos uma instituição de ensino reconhecida pelo MEC, ou seja, nós não emitimos um diploma, um certificado de conclusão de curso que dê capacitação para alguém. Nós capacitamos, mas os nossos certificados são certificados de participação. Perfeito. De frequência. Mas o conteúdo que nós oferecemos, o treinamento que é oferecido para os profissionais, são por especialistas, são pessoas que estão no mercado, que têm experiência, e são vários os cursos que a gente ministra ao longo de todo o ano. No ano passado, 2021, com pandemia e tudo mais, foram mais de 1.000 profissionais que passaram pelas carteiras de ensino. Caraca! Né? É um número grande. É um número grande. Que bom, né? Pois e que bom que as pessoas estão se especializando, né, Vasily? Que tem interesse, que tem compromisso consigo mesmo. Perfeito. E com o resultado final daquilo que vai entregar para o seu cliente. Então, de uma maneira geral, os cursos da Abrava estão no site, estão disponíveis, a programação acontece de uma maneira dinâmica, sempre em função das disponibilidades. Né? Nós estamos hoje, na Abrava, 2 centros de treinamento. Um voltado mais para a refrigeração e outro mais voltado para o ar-condicionado. Aulas práticas. Mesmo nessas aulas práticas, temos muitos participantes virtuais, ou seja, por internet, e que no final do curso, em algum momento, eles têm que vir para a Abrava para fazer a aula presencial. Perfeito. E fazer uma avaliação presencial. Então, mesmo os cursos online, nesses casos que precisa ter uma avaliação presencial, eles têm que vir para a Abrava. Tem que vir, porque... Pro bem deles mesmo. É isso aí. Para aprender, tem que fazer ali, tem que colocar a mão na massa, literalmente. Isso aí. Para a Febrava e para o Combrava. A Febrava acontece bianual, é um evento bianual, organizado pela Reed Exhibition. E nós somos os protagonistas dessa feira. E acontece também o Combrava, que é o Congresso da Abrava. Então os dois eventos acontecem simultaneamente. Nos anos ímpares. No ano passado, 2021, a Febrava acabou não acontecendo por conta da pandemia. Perfeito. Mas o Combrava aconteceu no modo híbrido, lá no São Paulo Expo, no início da Imigrantes. Foi muito bem resolvido, foi muito bem organizado, o resultado foi bastante bom. Nós esperamos que para o ano que vem, para 2022, ou melhor, para 2023, o resultado seja ainda mais significativo. Até porque nós estamos vendo, vivenciando as necessidades que as pessoas estão tendo de voltar a ter uma atuação significativa presencial. Perfeito. O virtual é bom, é cômodo, mas as pessoas não conseguem. Isso aqui, ó. O resultado não é uníssono, o resultado não é o mesmo para todo mundo. Cada um tem uma reação diferente. Eu sempre valorizei muito, nos cursos de especialização que eu fiz, eu sempre valorizei muito o contato, o convívio, as trocas de informações com os professores, com os instrutores, com os colegas. Então, quando você está assistindo uma transmissão virtual, é você e a tela. Acabou. É um de cada vez que está falando na tela. Quando você está no presencial, você está assistindo uma explanação, puxa, como é gostoso você comentar com alguém, falar, puxa, eu vivi essa experiência, puxa, o professor esqueceu de falar isso aqui, deixa eu levantar a mão aqui, deixa eu questionar alguma outra coisa. A interação é muito mais dinâmica. Perfeito. E a assimilação é melhor. É quando você sai para o cafezinho, você vai ali conversar. Aí o papo continua, a interação continua. Então, o presencial ele é muito importante. E no ano que vem será presencial.
ninguém nem pensa em um repique aí de qualquer pandemia que possa atrapalhar. Não vai acontecer. Mas então vai acontecer no ano que vem, as duas simultâneas, a Febrava e o Combrava. Nessa mesma semana, junto com esses eventos, nós promovemos um dia de treinamento. O que é isso? O dia de treinamento são 3 ou 4 cursos específicos de um dia, ministrados normalmente no primeiro dia da feira. Caramba! Ou até mesmo antes. A feira começa sempre de terça até sexta-feira. A gente já teve houve uma vez que nós realizamos na segunda-feira. Os temas: PMOC, nem podia deixar de ser diferente, é um dia inteiro de treinamento de PMOC. Eu lembro que teve um curso sobre máquinas de absorção e sistemas de absorção para grandes sistemas de ar-condicionado. Teve outro treinamento que era carga térmica, por sistemas computadorizados. Enfim, isso vai depender muito da disponibilidade de profissionais especialistas que Perfeito. A gente vai conseguir identificar nessa oportunidade. Mas normalmente acontece isso. São 3 ou 4 cursos. Tudo em um dia só. Um dia só. Vai ter que escolher, né? O profissional interessado vai ter que escolher. Né? Ar-condicionado e climatização e refrigeração é ciência complexa, é multidisciplinar. Muito. Então você tem focos de atuação, focos de desenvolvimento mais orientados para aquilo que você está exercitando naquele momento da sua vida profissional. Perfeito. Você falou de 14 DNs. 14 deles, 14 departamentos nacionais. E se você pegar cada DN, você lá dentro ainda tem uma capilaridade gigantesca. Se a gente for falar somente de tratamento de água, por exemplo, você pode falar do tipo de água, do produto, dos equipamentos. Então, é muito gigantesco. É uma ciência complexa para caramba. O ar-condicionado, é o que você falou, é complexo. Não é tão somente chegar... Obviamente, existe o split, mas não é só split. É um universo gigantesco, cara. Tem a qualidade do ar, enfim... Vai embora. A gente fica aqui o ano inteiro fazendo podcast, falando e não termina os assuntos. Então vamos provocar um pouquinho mais. Mini split. O que é mini split? Mini split é um eletrodoméstico, uma solução sensacional, inovadora, desenvolvida no Japão e com o conceito de... Por que o mini split foi desenvolvido daquela maneira? Por conta dos terremotos frequentes no Japão. Aqueles aparelhos de janela que ficavam pendurados na janela ou engastados numa parede, com terremoto eles caíam. Imagina o dano que podia provocar. Nossa! Então o mini split ele foi desenvolvido para que aliviasse esse peso, que aliviasse essa confecção e pudesse ter a oportunidade de você instalar a unidade condensadora em algum local mais seguro e a unidade evaporadora, através das conexões por tubulação de carga e descarga, e retorno do gás refrigerante, você poderia usar a unidade condensadora em qualquer local ambiente de um edifício. Então, foi aí que nasceu o negócio. Esse é o conceito da coisa, de uma maneira muito simplista. Muito simplista foi dessa maneira. Então, o mini split é um conceito para aplicação residencial e comercial leve. São soluções simples, com baixa complexidade de instalação. Hoje já se vende muito mais mini splits do que se vendia há 20 anos atrás. Os mini splits entraram no Brasil, puxando aí, foi lá para 1994, 95. É novo, é recente. É recente, é uma tecnologia que entrou no Brasil não tem 30 anos. Mas ganhou a popularidade e ganhou muito espaço no mercado brasileiro. Eu digo assim... O que é o interessante do mini split? A flexibilidade de instalar. Só que ele tem algumas limitações. Por definição, ar-condicionado, e não é uma definição minha, não é uma definição de palpite, é uma definição técnica reconhecida internacionalmente. Ar-condicionado é um equipamento ou sistema que controla simultaneamente. Essa palavra é chave. Temperatura, umidade, filtragem do ar, a renovação do ar, ou seja, trazer o ar externo para dentro, e a circulação do ar, que muita gente fala como velocidade do ar. Não, é a circulação do ar. É ter os meios adequados para fazer a distribuição do ar em todo o ambiente. Perfeito. E tem um sexto conceito, que é uma consequência acústica. Então você consegue controlar
você consegue ter um efeito de isolar uma sala e dar um tratamento acústico adequado, usando o ar-condicionado de uma maneira adequada. Perfeito. Tá? Então, baseado nisso, o mini split ele não consegue fazer tudo isso. O aparelho de janela não consegue fazer tudo isso. Tá? Mas isso não desmerece o equipamento. Até porque tem muitas instalações que você não tem solução, a não ser o uso do mini split. Então, não estou aqui desmerecendo em hipótese alguma. Perfeito. Pontuando. Soluções existem para cada tipo de problema. Show. É como doenças, no plural. Você tem vários remédios e procedimentos distintos para cada tipo de doença. Essa fala não é minha, é fala de um amigo meu, um dos diretores da Brava. Então, estou dando méritos para ele, o Matheus. E é isso mesmo. Então, você tem, para um tipo de aplicação, o mini split. Para outro tipo de aplicação, o self-contained. Para outro tipo de aplicação, o splitão, água gelada e por assim vai. Perfeito. Então, nesses treinamentos que a gente promove, tanto na Brava quanto lá nesse dia de treinamento, lá na Febrava, a gente procura oferecer essas tecnologias, esses procedimentos, esse conhecimento, gerar esse conhecimento, colocar esse conhecimento todo à disposição de quem tem interesse para os colegas do mercado. Perfeito, Vazinho, perfeito. Que é fundamental, né? De novo, a gente vai falar, eu sempre boto nessa tecla. Conhecimento, capacitação do profissional tem que ser algo que tem que estar na veia da galera. You win. Perfect. Eu queria abrir para suas considerações finais. Como um todo, hoje o público, quem assiste o Manutencast, quem ouve, é o gestor predial, é o síndico, é o facility management. O que você deixaria de dica ou de boa prática para essa pessoa, ou para o manutencista também, para o instalador, para a pessoa que está ali executando o serviço? Fica à vontade. Para você, amigo manutencista, você colega do setor, especialize-se. Busque informações, não se constrange em buscar informações. A Brava tem essa disponibilidade, tem esse conhecimento. E nós temos outras associações parceiras, outros sindicatos, outras associações do Brasil que têm um enfoque semelhante. Então, se você não tiver disponibilidade de fazer isso na Brava, busque alguma outra associação, um sindicato. Nós todos somos parceiros, nós temos parcerias com todas as entidades do setor. Então, busque essa especialização sem constrangimento. Faça o certo da primeira vez, assim você garante a sua competitividade. Para você que é gestor e que contrata, o jargão de sempre, a recomendação de sempre, procure um especialista no projeto, na instalação, na operação, na manutenção corretiva, manutenção preventiva, mas isso faz a diferença para o seu sistema operar de uma maneira correta. E se precisar de alguma ajuda da Brava, alguma orientação, busque essa orientação conosco. Teremos o maior prazer em orientar, em ajudar, em dar alguma dica que você considerar útil. Fique à disposição. Perfeito. Fica aqui o www.abrava.com.br para esclarecimento de dúvidas, para encaminhamento de orientações e questionamentos. Nós temos lá o Frequent Asked Question, né? O FAQ. Qualquer questão que for endereçada por lá, a gente vai orientar, vai direcionar para quem de direito para ter uma resposta mais perfeito. Adequada. Porque a Brava é portas abertas, né? Você vai responder, o associado e o não associado também. E antes de finalizar, eu já queria te fazer essa pergunta. Como que faz para a pessoa se associar? São empresas, são profissionais? Eu, como profissional, posso me associar na Brava? Como que é o procedimento? Antes da gente já encaminhar para o final. A Brava é uma associação de empresas. E sempre foi dessa maneira. Nós criamos durante a pandemia a categoria MEI, microempreendedor individual. Isso é uma atuação fortíssima do nosso S do ESG. Muito legal. O social. Então nós abrimos, foi uma discussão muito intensa, que demorou 1 ano e meio para haver um consenso dentro da associação de como dar espaço para que esses profissionais MEI pudessem ter credibilidade, pudessem ser aceitos na associação. Perfeito. Então existe essa possibilidade, sim, da categoria do profissional, categoria MEI, se associar à Brava e ser um membro frequentador, com todos os direitos, com todos os benefícios que qualquer associado tem direito na associação. Sensacional. E se tiver dúvida, vai lá, www, eu vou deixar aqui na descrição, .abrava.com.br,
E vou deixar também o e-mail, porque você tem um e-mail também que você clica lá para poder mandar as perguntas. Pode ser no abrava@abrava.com.br. Tá aí anotado e aqui embaixo na descrição também. Basílio. Para concluir, eu sempre concluo da seguinte maneira: ar-condicionado é bom e faz bem. E refrigeração é imprescindível. Forte abraço. Show de bola. Manutencista, se você tá assistindo isso aqui via YouTube, depois vai lá, pode procurar Manutencast em todas as plataformas de podcast. A gente tá muito mais forte no Spotify. O contrário também. Se você tá ouvindo isso via Spotify, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, para poder ver como é que foi o bate-papo, como que é o Basílio. Foi incrível, Basílio. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado e que também. Bate-papo show de bola, cara. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, os links estão aqui na descrição. Forte abraço, até a próxima aí. Fui!